Olá, meus irmãos, que alegria estar aqui nessa noite maravilhosa. Depois de um louvor abençoado como esse, temos a oportunidade e a honra de estarmos diante da poderosa palavra do Senhor. Ela é que é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de paz, o nosso refúgio. A palavra do Senhor vem trazendo convicção de que o Senhor é fiel, de que Ele é poderoso, e ela enche o nosso coração de fé. A palavra de Deus, ela traz ao nosso coração a realidade do Espírito, daquilo que é do mundo espiritual. E nós estamos aqui nessa noite para refletir sobre o ano que passou, que está quase terminando, e também para lançar os nossos olhos sobre aquilo que virá. Porque, meus irmãos, é necessário que a igreja esteja posicionada e atenta para cada época, para cada tempo, para cada geração. Desde os dias da igreja primitiva, essa corrida de bastão vem acontecendo. E os apóstolos pegaram essa missão e foram levando adiante, foram construindo irmãos que foram mortos por não negar a Cristo, foram se desenvolvendo no Evangelho. E de mão em mão, o Evangelho chegou até nós nesse tempo, em 2020. E nós temos, por isso, uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande missão, uma prazerosa missão, um grande desafio de levar adiante essa obra, de sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, termos o discernimento do Espírito para vivermos a unção certa no tempo certo, para vivermos do jeito certo em cada época, em cada tempo, em cada geração. Quem está animado aí para ouvir a poderosa palavra de Deus? Quem está animado aí para posicionar o seu coração de maneira excelente? Quem está animado aí para rasgar o seu coração diante da palavra de Deus? Para olhar para dentro de si, examinar suas intenções, o seu coração e para posicioná-lo corretamente, para que ele funcione de maneira perfeita. Você sabia que existe uma posição perfeita do seu coração? Você sabia, ao fazer um eletrocardiograma, a gente consegue saber pelas ondas elétricas a posição do coração de alguém. Sabia disso? Há uma posição perfeita. O coração da gente, ele está do lado esquerdo do peito e a ponta dele encaixa-se perfeitamente entre a quinta e a sexta costela. O ápice do coração está ali, a pontinha dele, direcionado para a esquerda, cerca de 30 graus para a esquerda e para baixo. Essa é a maneira em que o Senhor fez o nosso coração. A maneira em que o nosso coração físico, material, bate perfeitamente, bem acomodado ali, vizinho ao pulmão esquerdo. Da mesma forma como há uma posição ideal para o nosso coração órgão, há também um local ideal para o nosso coração espiritual. E eu quero aqui, com muita humildade, com muito amor por você e pela sua casa, trazer uma direção do Espírito, da palavra, sobre um posicionamento perfeito para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém aí na sua casa, diga amém onde você estiver, diga amém nos telhados, para que todos escutem o teu amém, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu estou rasgado aqui diante da tua palavra, crendo que o Senhor fará um milagre nessa noite, em nome de Jesus. Vamos à poderosa palavra de Deus. Quem achou aí? Números, capítulo 14, versículo 20. Assim diz a palavra de Deus: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Isso é uma resposta de Deus, tá? Eu vou já explicar o contexto. Tornou-lhe o Senhor, ou seja, respondeu-lhe o Senhor novamente: segundo a tua palavra eu lhe perdoei, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, repitem na sua casa, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Já eu vou explicar bem direitinho o contexto desse texto de Números capítulo 14.
Mas eu quero te perguntar, qual é a mudança proposta para a sua vida para o ano de 2021? Qual é a proposta que você fez? Mudar o número que aparece na balança quando você sobe em cima dela? Mudar o número da roupa que vai caber em você? Mudar de curso, mudar de emprego, mudar o jeito de ser, mudar alguma atitude, criar um novo hábito? Uma das grandes conquistas de 2020, 2021, será a mudança da imunidade, né? A mudança da imunoglobulina aí do Covid. As pessoas estão correndo atrás das vacinas e em 2021 nós veremos uma grande vacinação. Hoje, a vacinação foi o dia D de todos os países da Europa, começaram hoje, né? Então, daqui a pouco, já há mais de 3, 4, 5, 6 milhões de cidadãos na Terra com a sua imunoglobulina virada. Muitas pessoas estão mudando, projetando mudanças. A gente passou ali, eu tive que sair e passei ali em frente ao Centro Fashion com a Lana e vi aquela multidão de gente ali comprando roupa. E muitas pessoas acreditam que o fato de usar determinada roupa na hora da virada do ano, aquilo vai atrair determinado sentimento, vai atrair alguma coisa boa para a vida delas, porque as pessoas estão desejando mudanças. Estão desejando mudanças. As pessoas aproveitam esse período do ano para mudar. E eu quero dizer a vocês que se tem uma coisa, ou uma das coisas que nós aprendemos nesse 2020, é que nada está no nosso controle. Nós aprendemos em 2020 que a nossa agenda, aquilo que nós planejamos materialmente com a nossa mente, não significa nada nessa terra, porque de repente algo acontece e todos os nossos planos vão por água abaixo. De repente algo acontece e aquilo que nós planejamos não é mais possível. As portas se trancam, as pessoas estão em isolamento, as oportunidades, algumas se fecham, outras se abrem, mas aquilo que nós planejamos um ano atrás, aquilo que nós anotamos na nossa agenda, muito provavelmente teve que ser transformado por conta da pandemia que vivemos em 2020. Mas eu quero te perguntar, depois de ter sido passado nessa casca do alho, depois do gato escaldado que tem medo de água fria, o que planejamos para 2021? Como está o teu coração? Ei, Igreja do Senhor no século 21, como está o teu coração para essa virada de ano? Como está o teu coração para as mudanças que virão nesse ano? Há muitas projeções, né? Os economistas dizem que 2021 é um ano perdido. Os epidemiologistas dizem que é o ano da imunização. E assim vai, né? Os Jogos Olímpicos estão previstos para acontecer no meio desse ano que vem. Muitas coisas estão programadas para depois da vacina. Mas eu quero te propor a perfeita mudança nesse 2021. Com muita humildade, eu quero te incentivar a virar a chave. Eu quero te incentivar a dar um passo além. Eu quero te incentivar a subir degraus nessa noite. Eu quero te incentivar a mudar o teu espírito. A mudança necessária, mais do que um curso, uma roupa, uma imunidade, uma vacina, mais do que um dinheiro, um amor, algo que você deseja, uma redução do peso, o início da atividade física, mais do que todas as coisas, é necessário que a Igreja do Senhor se apresente em 2021 com o Espírito pronto, o Espírito que se soma ao Espírito de Deus para realizar uma grande obra nessa terra. Por que eu digo isso? Baseado nessa palavra de Números 14. Aqui, Moisés havia tirado o povo do Egito por poderosa mão do Senhor e eles iam caminhando em direção à terra prometida, a Canaã de Abraão. E aí Moisés, ao perceber que se chegava perto daquela terra que já estava habitada, aquela terra tinha sido dada para Abraão, aquela terra por direito era a terra do povo de Deus, Abraão tinha negociado aquela terra, Abraão tinha feito contrato sobre aquela terra, mas devido à ausência, muitos povos chegaram e ocuparam aquela terra que Deus tinha dado a Abraão, que Abraão tinha comprado, tinha dado de herança para os seus filhos, mas por muitos motivos aquela terra agora estava ocupada. E aí ele pega um espia de cada tribo, 12 espias, e diz: vão lá a Canaã
e vejam o que tem lá, e digam para nós. Examinem, ele diz exatamente essas palavras, vejam seus guerreiros, vejam o que a terra tem de bom, veja o que tem lá e traga o relatório. A Bíblia diz que 40 dias se passaram entre a saída dos 12 espias e a volta dos 12 espias. E aí, dos 12, 10 trouxeram uma má palavra. 10 vieram com uma palavra pessimista, dizendo, olha, nós somos como gafanhotos, eles são como gafanhotos. Desculpa, nós somos como gafanhotos na frente deles. Eles são muitos, eles são numerosos, eles são grandes. Nós somos como pequenos insetos na frente deles. Não tem condições, é derrota, não tem como, vai dar errado. Mas 2, um chamado Josué, antes conhecido como Oséias, filho de Num, agora Josué, a mesma pessoa, e o outro Caleb, alvo desse texto e dessa introdução da pregação de hoje, disseram, é verdade, a terra tem muitos guerreiros, é verdade, nós somos poucos na frente deles, é verdade, eles são grandes, mas é verdade também que eu vi um cacho de uva lá, que para levantar esse cacho de uva tinha que ser 2 homens. É verdade que eu vi que nessa terra mana leite e mel. E ele disse, tão somente creiamos, porque se o Senhor se agradar de nós, creiam, se nós não nos revoltarmos contra ele e seguirmos a sua lei, o Senhor nos dará essa terra e nós comeremos os inimigos como se come pão. Como quem come pão, nós comeremos e derrotaremos os nossos inimigos. A Bíblia diz que aqueles 10 espias com discurso de derrota contaminaram o coração de todo o povo. E todo o povo começou a murmurar e começou a se revoltar ao ponto de pegar pedras para matar Josué e Caleb. A intenção do povo na revolta, quando Moisés viu aquela situação com Arão, a Bíblia diz que eles se ajoelharam com o rosto em terra de tristeza ao ver aquele povo tentando matar aqueles que estavam com a palavra de fé. A verdade, meus irmãos, é que muitos podem olhar para o nosso 2021 e ter o discurso dos 10. Eu queria chamar aqui do espírito da multidão, ou espírito do mundo. O espírito do mundo olha para 2021 com medo. O espírito do mundo olha para 2021 desconfiado. O espírito do mundo olha para 2021 dizendo, é mais um ano perdido, no máximo será um ano de recuperação. Os economistas mostram um gráfico de alta inflação, de um juros mantido, mas um gráfico ainda de recuperação, de poucos ganhos, de poucos empregos, de poucas melhorias reais da economia. Eles veem 2021, na sua maioria, como um ano de recuperação, ou seja, um ano perdido. E assim, cada área da vida, cada área da sociedade, da ciência, vai lançando sobre 21 as suas projeções. E o fato é que esses discursos, eles têm contaminado a muitos. Ele tem trazido um certo espírito sobre as perspectivas da humanidade. Mas eu quero te dizer, o Senhor nos chama, através dessa palavra, a ter um novo espírito em 2021. Porque a Bíblia diz que o Senhor prometeu a Caleb que ele entraria na terra e que os seus descendentes a possuiriam e desfrutariam da terra, porque o Senhor encontrou nele um outro espírito. O Senhor encontrou nele um espírito diferente do espírito do mundo. O Senhor encontrou na sua boca uma palavra diferente da palavra do mundo. O Senhor encontrou na sua mente uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo. Eu quero com todo amor te perguntar, como está a tua mente, como está a tua palavra e como está o teu espírito? Será que a igreja do Senhor tem se encontrado desanimada nesses dias? Alguns podem pensar, não, mas o Caleb estava dourando a pílula. Ele preferiu só falar dos cachos de uva. Ele preferiu só falar da terra que mana leite e mel. Como quem está mentindo, como quem está dourando uma pílula, como quem está tentando mascarar uma situação que era ruim. Mas essa não é a verdade. Caleb, ele sabia da dificuldade. E eu não estou aqui dizendo e querendo dizer que em 2020 você não terá lutas. 2021 você não terá lutas. Eu não estou aqui querendo dizer que 2021 será um ano de só vitórias, vitórias e vitórias.
Eu não estou aqui querendo dizer que em 2021 você vai encontrar terra que mana leite e mel e nenhuma dificuldade, nenhuma preocupação vai chegar sobre você, que você não vai ter nenhuma perda e que você vai só vencer de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu não estou aqui dizendo isso, eu estou aqui dizendo que lá tem muitos gigantes. No ano que começar vai ter muitos gigantes. No ano que começar vão ter muitas dificuldades. No ano que vai começar vai ter uma perseguição ferrenha à igreja. No ano que vai começar serão lançados mais seriados, mais desenhos animados, que vêm para afrontar a família brasileira, a família do Senhor, a família da igreja. O inimigo ele vai se levantar com mais gosto de gás para nos devorar, mas eu quero te dizer a mesma palavra de Caleb. Se o Senhor se agradar em nós, e se nós não nos rebelarmos contra a sua voz, e se nós andarmos na sua lei, o Senhor nos dará a possuir 2021, o Senhor nos fará desfrutar desse ano, o Senhor nos fará ter conquistas em meio à guerra, o Senhor nos fará conquistar coisas em meio às dificuldades. E como o pão, como quem come o pão, o Senhor nos dará a vitória. O que significa isso, meu amigo Carlos Augusto? O que significa isso? A vitória como pão. Significa, meus irmãos, que naquele tempo, assim como hoje, o pão é o alimento mais trivial, não é? Todo café da manhã, seja do pobre, do rico, tem o pão. Não é verdade? Seja o pão integral, seja um pão finíssimo, seja um pão da dieta do Mediterrâneo, do azeite não sei da onde, ou seja o pão de água e sal aqui da padaria do vizinho. O pão dormido de ontem à noite. Na casa de todo mundo tem o pão. O pão simboliza uma comida normal, uma comida cotidiana. O que Caleb está dizendo assim, como quem vive naturalmente, o Senhor nos dará a vitória. No dia a dia, o Senhor nos dará a vitória. Naquilo que é ordinário, naquilo que é de todo dia, o Senhor nos dará a vitória. Se nós crermos, se nós não nos rebelarmos contra a palavra, se nós acharmos graça perante o Senhor, como o pão, nós venceremos em 2021. Ah, meus irmãos, essa vitória, essa mudança de espírito, ela vale muito mais do que dinheiro, ela vale muito mais do que a vacina. Se eu pudesse escolher agora um espírito firme em 2021, ou o meu IgG positivo aqui para coronavírus, não tenha dúvida que eu escolheria. Eu quero, Senhor, um espírito pronto, porque a vacina previne contra uma doença, mas o espírito pronto previne contra Satanás, as suas armas, as suas flechas. E anima a igreja do Senhor. Um espírito pronto é o remédio necessário para 2021 e para todo o tempo da igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa se apresentar diante do seu noivo com o espírito pronto. O Senhor precisa encontrar em nós um outro espírito, porque o espírito pronto ele gera frutos. Quais são os frutos do espírito pronto? Sabe quais são? Conquistar a terra prometida, viver nela, morar nela, desfrutar dela. Da mesma forma, a Bíblia diz em Provérbios 17, 22, que o espírito abatido, ele seca os ossos. O espírito do mundo, o espírito da multidão, ele seca os ossos. Ele vê o cacho de uva, mas ele tem mais medo do inimigo. Ele vê a terra que mana leite e mel, mas ele tem medo dos gigantes e do número de guerreiros. Ele não consegue olhar para a vida e pegar aquilo que é bom e desfrutar daquilo que o Senhor tem dado. Ele fica sempre com medo de perder o pouco que ele tem e deixa de desfrutar a abundância do Senhor, porque o espírito abatido seca os ossos. É tempo da igreja do Senhor ter um espírito forte que fortalece os ossos, fortalece as estruturas, fortalece o jeito de andar, fortalece o jeito de correr, fortalece o jeito de se movimentar. Os nossos ossos, eles falam sobre estrutura, sobre capacidade de permanecer em pé. A qualidade dos ossos falam sobre resistência a impactos. Um osso frágil, com um pequeno impacto, às vezes no banheiro, ele provoca uma fratura. Um osso frágil com um pequeno deslize, ele se quebra. Mas o osso forte, ele aguenta pancadas seríssimas e ele permanece íntegro e inabalável. O espírito forte, o espírito pronto, fortalece os ossos da igreja do Senhor. Mas o espírito fraco, daqueles 10, ele contamina quem está perto e ele enfraquece os ossos. Ele não tem força para andar, ele não tem força para se mexer e ele para pelo meio do caminho.
Aqueles homens, aqueles 10 espias que não creram que era possível, que tinham um espírito fraco, o espírito desistente, o espírito não perseverante, eles ficaram pelo caminho do deserto. Da mesma forma é hoje. Existe uma nova Jerusalém, existe uma Canaã espiritual. Jesus está voltando, existe um lugar preparado para a igreja do Senhor. E quem vai chegar lá são aqueles de espírito pronto, aqueles de ossos fortes, aqueles que estão na caminhada e não estão fraquejando, aqueles que veem um alvo, embora muitas vezes cansados, embora muitas vezes abatidos por alguma outra situação, mas que não desfalecem, mas perseveram e continuam acreditando que aquilo é necessário, a orientação certa que o Senhor tem para nós. Eu quero te perguntar, o que foi que influenciou o teu espírito em 2020? Estamos aqui em tempo de culto online, estamos em tempo de isolamento social. Nunca foi tão importante o tema que o pastor Walter trouxe para o nosso 2020. Eu já estou aqui na expectativa, viu, pastor Walter? Eu sei que o senhor está me assistindo. Qual será o tema de 2021? Porque não existe um tema mais profético para 2020 do que o tema que foi. Um só coração. Nós somos desafiados nesse tema. Desafiados a ser um só coração à distância. Desafiados a ser um coração online. Desafiados a ser um coração quando ninguém vê. Desafiados a ser um coração quando nós não estamos mais nos tocando fisicamente. Você entende isso? Aí eu te pergunto, assim, com muito carinho, o que foi que te influenciou em 2020? Que espírito, com qual espírito você está terminando o ano? Será que um espírito de desistência, um espírito de angústia, um espírito de depressão? Ou será que você conseguiu dar lugar ao Espírito Santo e você está terminando 2020 lamentando, claro, as mortes que aconteceram, lamentando os prejuízos que nós tivemos como humanidade, como sociedade, tendo empatia com as famílias que sofreram e estão sofrendo ainda, mas mesmo assim, com os ossos firmes e inabaláveis, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Como está o teu espírito? O que te influenciou? Quem te influenciou em 2020? Quem te tirou do caminho do Pai? E aí eu quero fazer uma pergunta um pouco mais forte, se você me permite. Se você não me permitir, eu vou fazer do mesmo jeito. O que vai te influenciar em 2021? O que vai te influenciar? O que é que você vai permitir que entre na sua casa, no seu coração? O que é que você vai permitir que governe os teus pensamentos em 2021? O que é que você vai deixar que entre na tua família em 2021? O que é? Porque eu quero te dizer, baseado aqui no livro de 2 Eu, capítulo 1, versículo 7, que é possível mudar de espírito. É possível mudar de espírito. Alguém pode pensar assim, ó, eu já nasci desse jeito, eu já herdei esse meu espírito dos meus pais, ou do meu pai ou da minha mãe, e eu vou morrer assim. Na minha família, todos os homens são mulherengos. Então eu vou morrer mulherengo porque todo homem da minha casa é mulherengo. Tem essa fraqueza com mulheres. A mulher pode dizer, não, mas todas as mulheres da minha casa, como eu conheço algumas famílias, nessa minha jornada aí trabalhando com saúde, algumas famílias que a maioria das mulheres são depressivas. A grande maioria são depressivas. Todas com o mesmo olhar triste, sem brilho no olho, uma fala baixa, uma dificuldade de se alegrar, de sorrir. E esse é o espírito daquela família, um espírito de mulheres depressivas. Aí você pode pensar, não tem mais jeito não, essa história é antiga na minha casa. Ou o espírito de uma família que mente, ou o espírito da família entregue ao álcool, aos vícios. Eu estou falando só de coisas visíveis, mas espíritos internos, discretos ao olho humano, mas que têm matado gerações. Espíritos de avareza interna, espíritos... aquilo tem matado a minha família, então já vou ser assim, eu me conformei. Esse é o meu defeito e pronto. Eu quero te dizer, aqui na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve assim a Timóteo: por esta razão, pois te admoesto que,
aviva o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. Aqui, por algum motivo, o pastor Timóteo da igreja de Éfeso, estava tímido. Essa covardia aqui, em muitas outras traduções, inclusive na Bíblia da Alana, que a gente acaba lendo na Bíblia dela ou na minha, está lá espírito de timidez. Não é a covardia do homem covarde que não é o valente, não. É da covardia da posição, a covardia da timidez de não dizer tudo o que está no seu coração, mas ficar tímido. Não, deixa para lá, depois eu falo. Por algum motivo, e nós vamos já entender por quê, Timóteo estava com um espírito tímido. Aí Paulo olha para ele com um olhar de pai para o filho, na sua última carta que Paulo escreveu, já em Roma, já nos últimos anos de vida aqui na terra, Paulo pega a sua pena, enche de tinta e escreve: aviva o dom que Deus te deu, meu filho, eu impus as mãos sobre ti, e o teu espírito não é de covardia e timidez, mas de poder, amor e equilíbrio. Aqui a gente entende que é possível mudar de espírito. Quem sabe Caleb nem sempre foi aquele homem cheio de fé e animado. Quem sabe Caleb tinha uma história geracional de homens frouxos, homens pessimistas. Mas em algum momento ele realizou uma aliança com Deus e Deus mudou o seu espírito. Aqui Timóteo estava um pouco acuado, imagino, pela história, pelo contexto, pela cidade onde ele era pastor, pela igreja que ele pastoreava. E aí Paulo diz: ei, esse espírito está errado. Ei, é preciso mudar de espírito. Tira da tua vida todo o espírito de covardia e timidez, porque o Senhor te ungiu pelas minhas mãos com o espírito de poder, amor e equilíbrio. Te levanta, homem. Coisa boa é receber uma admoestação, uma exortação de alguém que nos ama, de alguém que está na palavra, de alguém que quer o nosso bem, pois creia, meu irmão, nessa noite maravilhosa, o último domingo de 2020, o Senhor tem para ti, em 2021, um espírito pronto, um espírito de poder, amor e equilíbrio. Essa palavra dita aqui a Timóteo pode ser, sim, dividida e repartida com a igreja do Senhor nesses tempos. Por quê? Eu respondo, porque o contexto no qual Timóteo vivia e pastoreava é muito, mas muito semelhante com o contexto da igreja moderna, com o contexto da igreja em 2020. É muito parecido. E por algum motivo parece que a igreja tem ficado tímida diante de algumas situações. Por algum motivo parece que a igreja tem deixado de marcar sua posição em relação a alguns temas importantes. Parece que a igreja está assistindo o O, sabe? Quem já jogou o O aqui? Aí tem um mapa do mundo, e aí no começo você distribui as cartas dos países e você vai colocando os seus exércitos, não é? Em alguns momentos, parece que a igreja está esperando cada um escolher o seu para depois se posicionar. Ei, a igreja do Senhor em 2021 precisa se posicionar abertamente e claramente sobre aquilo que o Senhor pensa sobre as coisas do nosso tempo. Porque Jesus está voltando. É preciso que alguém levante a bandeira do Evangelho com poder, amor e equilíbrio. Para resgatar vidas, para dizer: ei, nem tudo está perdido. Ei, não é obrigado a ser como o mundo quer. Ei, a Netflix não é a dona da verdade. Ei, a mídia não está falando como você precisa ser. O Senhor sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Na Bíblia estão as fontes de informação necessárias para que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. É preciso que a igreja se levante. Está aqui, está escrito, o espírito necessário. Timóteo precisava desse espírito para vencer os desafios de Éfeso. E a gente tem 3 fontes, pastor Wesley. Olha que abundância. Eu confesso a vocês que eu já li a Bíblia algumas vezes. Mas eu não imaginava que nós tínhamos 3 fontes da igreja de Éfeso na Bíblia. A gente tem a carta ao Timóteo, porque Timóteo era o pastor. Inicialmente, quando Paulo inaugurou a igreja em Éfeso, ele deixou um casal lá cuidando da igreja, Áquila e Priscila.
um casal, muito amigo dele, deixou lá cuidando da comunidade. 2 anos se passaram e Paulo foi e trocou a liderança da igreja, tirou a Áquila e Priscila, remanejou para outro lugar e colocou como pastor da igreja o seu discípulo chamado Timóteo. E aí começa o ministério de Timóteo como pastor de igreja. Então nós temos a fonte de pesquisa 1ª e 2ª Timóteo, nós temos a carta aos Efésios, 6 capítulos, e nós temos também, lá em Apocalipse 2, a carta ao anjo da igreja de Éfeso. Nós temos 3 fontes para entender que igreja era essa, que cidade era essa, que movimento era esse, e eu vou te dizer, você vai ficar impressionado, tenho certeza. Vou dizendo logo por antecipação, como aquele contexto se parece com o nosso contexto. Como esse conselho de Paulo sobre o Espírito necessário para 2021. É o mesmo conselho que ele deu a Timóteo e nós precisamos nos encher do Espírito da mesma forma e buscar o Espírito certo diante do Senhor. Esse conselho ele foi um norte para o ministério de Timóteo. Um norte, um guia, uma luz que se acende, uma referência. Meu filho, vá por aqui. Quando o negócio apertar, busque esse Espírito, aviva o dom, a fé que há em ti, de poder, amor e equilíbrio, vá em frente. Quando os mais velhos, Timóteo era jovem, quando os mais velhos vierem sobre ti, por não respeitar a tua juventude, vá com o espírito de poder, de amor e equilíbrio, respeite os mais velhos, mas nunca falte na tua boca um conselho baseado na palavra da verdade. Paulo diz a Timóteo, procura te apresentar diante de Deus como um guerreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que ter vergonha, não tem do que ter vergonha, não seja tímido. Paulo está dizendo a Timóteo, aqui depois você vai ler em casa a carta de 1ª e 2ª eu. Pode ficar à vontade, vai ser bom demais. Você tem 4 dias para fazer isso antes de terminar o ano. É uma orientação, é um guia, a palavra profética. Eu tenho certeza que quarta-feira o pregador da noite vai trazer também uma palavra profética. Como eu já estou aqui levantando a bola para quarta-feira. Mas o que fazer dessa palavra profética? Vai estar nas suas mãos. Que influência você vai deixar te influenciar? Ontem ou antes de ontem, estava conversando com o pastor Walter sobre influências. O poder das influências é sério. A gente vai lá estudando a vida dos reis, lá no livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, há um poder fortíssimo das influências. Ei, deixa essas palavras proféticas influenciarem o teu ano. Olha para elas, anota, escreve, porque eu tenho certeza que será um guia. Ontem, a gente resolveu fazer uma atividade física, estávamos ali na Tabuba, aí eu gosto muito de correr, né? E aí o pastor Wesley foi comigo, de bicicleta atrás de mim, e entre eu e o pastor Wesley, o Natanael. E a gente foi correr, a ideia era correr entre 6 e 7 quilômetros aproximadamente, um ponto de referência. E o fato é que, bem no ponto de partida onde nós saímos, tinha uma torre de telefone e tinha uma iluminação próxima que anunciavam a linha de chegada. E no meio do caminho, o Natanael deu uma cansada, trocou a bicicleta com o pastor Wesley, destrocou, deu uma dor desviada. E aí eu vinha, tá tudo bem, Natanael? E aí na volta, depois da última curva, faltando uns 2 quilômetros para chegar, a gente vê a torre de telefonia. Quando você sai de uma curva, você vê a torre lá em cima. E aí eu olhei para ele e disse, força, naquela torre ali é o nosso alvo. Aquela luz vermelha piscando. E aquela outra luz ali. Tinha outra luz. Ali, já está bem pertinho da torre. E aí ele, vamos. Aí quando ele chegou nas primeiras luzes, o menino começou a gritar, glória a Deus! Chegou a luz, glória a Deus, ele estava morto de cansado. Aquilo serviu como um exemplo, essa pregação. Essa palavra profética é muitas vezes como a luz, que diz, a Nova Jerusalém Celestial, que diz, meu filho, no dia em que você tropeçar, no dia em que você cansar, no dia em que parecer que as tuas forças vão faltar, olha para a luz e corre sem cansar, porque lá é o teu alvo, lá é a tua casa, lá é o teu objetivo,
Por isso que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo caminhando em direção ao alvo do autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Ei, em 2021, se algo cansar as tuas pernas, se alcançar a tua mente, o teu coração, olhe para a luz que é Jesus Cristo e corre, porque lá você vai ter descanso, lá você vai ter o seu refúgio. Creia nisso. Éfeso era uma cidade, nos dias de Timóteo, de 500 a 700 mil pessoas. Era uma cidade rica, uma cidade comercial, uma cidade que tinha 2 portos, uma cidade que movimentava muito dinheiro na sua região, e a cidade que alimentava um culto a uma deusa chamada deusa Artemis. Essa igreja, esse templo em homenagem à deusa Artemis, ele mobilizava muitas pessoas. Tinham sacerdotes dessa deusa, e segundo os estudos que eu li para trazer essa pregação para vocês, a cidade de Éfeso, ela era o centro religioso da deusa Artemis. Não havia adoração a deusa Artemis em cidades vizinhas, era só lá. E lá os adoradores de Artemis se reuniam. Era um lugar de muita gente, um lugar de muita idolatria, e ao escrever a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, o apóstolo João escreveu, uma coisa tenho contra ti. Olha aí, aqui a gente já vai entender por que Timóteo recebeu esse conselho. Ele disse, eu tenho a favor de ti, tens perseverado na luta contra a doutrina de Nicolau, você tem caminhado bem em direção à santidade, mas uma coisa eu tenho contra ti. E ele disse, vocês abandonaram o primeiro amor. Uma coisa eu tenho contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. Perderam o fogo do Evangelho. Perderam o amor, a dedicação ao Evangelho. Uma coisa eu tenho contra ti. Será que nós vivemos num tempo onde o dinheiro movimenta a nossa terra? Sim ou não? Será que nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão mais preocupadas com dinheiro do que com pessoas? Sim ou não? Sim. Será que nós vivemos um tempo em que muitos homens têm dedicado a sua vida a multiplicar o seu dinheiro e pouco tempo da sua vida a cuidar de pessoas, de vidas? Sim. Será que nós vivemos um tempo de idolatria? Idolatria, sim ou não? Sim, aqui eu não quero trazer aquele conceito mais básico e superficial de idolatria. Eu quero trazer um conceito profundo de idolatria, que é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem. Isso é idolatria. Mesmo que seja velado, mesmo que seja por dentro, um time de futebol pode ser idolatria. Uma pessoa pode ser idolatria. Um dinheiro pode ser idolatria. Um objetivo de vida pode ser idolatria. Um objetivo profissional pode ser idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida do ser humano, isso é idolatria. Você entende? Você entende que nós vivemos em meio à sociedade que abandonou o amor a Deus, o primeiro amor, o amor da criação, o amor ao Deus de Israel, sobrenatural. Não há muitas diferenças entre o nosso tempo e o tempo do pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Baseado em tudo isso, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, dá uma mensagem ao pastor Timóteo. Ele dá uma mensagem ao pastor Timóteo. Ele diz, então, igreja em Éfeso, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Você imagina um pastor com essa pregação, uma pregação de arrependimento, uma pregação de volta ao amor a Deus, uma pregação dura, uma pregação contra a idolatria, uma pregação contra ao valor comercial, ao valor do dinheiro acima das pessoas, uma pregação contra a adoração a coisas que não eram a Deus. Ele precisava ter o espírito pronto, ele precisava ter o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero te dizer, 2020 não será um mar de rosas, anote o que eu estou te dizendo, 2021 não será um mar de rosas.
Não será. A igreja do Senhor vai continuar sendo perseguida, ainda mais vai. Se levantarão mais ideias de movimentos ideológicos anti-família, anti-Deus, anti-Bíblia, sim, com certeza. Mas para isso é necessário que a igreja do Senhor se apresente com o Espírito pronto, o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e não com o Espírito de covardia e de timidez. Há um Espírito certo, há um Espírito que nos levará a desfrutar da terra prometida, há um Espírito. E veja bem, Caleb teve uma posição diferente. Deus encontrou nele um outro espírito, e ele foi e desfrutou, mas ele foi sozinho não, ele levou os seus filhos, ele levou os seus netos, porque essa posição espiritual é uma posição de bênção geracional, porque traz uma cultura de Deus na sua casa, uma cultura de uma família que se levanta para conquistar a terra prometida, uma família que diz assim, é no poder, é no amor e é no equilíbrio que eu vou, na bandeira do evangelho na mão, falem o que falar. Na hora que se Caleb deu uma palavra dessa, levantaram pedra. Imagine o que não faziam com Timóteo. Com o pastor Timóteo da igreja de Éfeso. Ele tinha que pregar contra a deusa Artemis. Ele tinha que dizer que aquilo era mentira. Ele tinha que dizer que aquilo levava para o inferno. Ele tinha que dizer que aquele caminho era anti-Deus. Aí Paulo olha para ele e diz, meu filho, não seja tímido. Eu impus as mãos sobre ti. E o Senhor não deu espírito de timidez a você, meu filho. O Senhor te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Você entende isso? Timóteo, que espírito é esse? É um espírito pronto, que se soma ao Espírito Santo de Deus. E aí gera uma parceria santa nessa terra. A voz de Deus aqui, a marcação de posições no or da vida, dizendo aqui está posicionada a igreja do Senhor. Tentam apedrejar, tentam falar mal, tentam bloquear, talvez pregações como essa daqui a um tempo sejam entendidas ou percebidas como um discurso de ódio, e quem sabe uma live dessa possa cair a qualquer momento no futuro, em que estivermos pregando com posições firmes da igreja, da palavra de Deus, contra movimentos ideológicos no mundo. Você entende? É necessário que, apesar de todas as adversidades do nosso 2021, que vai começar daqui a 4 dias, nós possamos enxergar que nele também vai ter cacho de uva gigante e vai ter uma terra que mana leite e mel. E essa tem que ser a nossa fé. Não é dourar a pílula, brincar o jogo do contente no livro da Poliana. Não é isso. É entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Entender que os apóstolos, os discípulos apanharam também, apanharam fisicamente. Nós, eu imagino que não vamos apanhar fisicamente, mas vamos apanhar virtualmente, vamos apanhar na nossa imagem perante as redes sociais, vamos ser tidos como preconceituosos, como pessoas que discriminam outras, embora estejamos no amor de Cristo e da palavra, mas é necessário que a nossa resposta seja a mesma, dizendo, glória a Deus, porque podemos enfrentar e sofrer no nosso corpo os mesmos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende? Não dá para você querer que alguém dê valor àquilo que ele vai perder se ele já perdeu tudo. Nós já perdemos tudo. Nós já abrimos mão de tudo. Nosso coração é o Senhor, nossa opinião é a palavra. A gente já abriu mão disso. Não dá para você querer que alguém lamente por perder algo, se ele já perdeu tudo. Então é tempo de entregar tudo na presença do Senhor, sem vaidade, sem orgulho, e dizer que tudo é dele. Estamos encerrando a pregação, dizendo que é por isso que Paulo escreveu aos Efésios. Ele poderia ter escrito aos Colossenses. Tem uma carta perdida, segundo alguns arqueólogos, carta de Paulo aos Laodicenses. Essa carta, dizem, foi perdida. Ele poderia ter escrito aos Filipenses, aos Colossenses, ele poderia ter escrito aos Tessalonicenses, mas ele escreveu aos Efésios. A armadura do cristão. Guerrei com o capacete, com a espada, com a couraça, com os calçados. Por que ele escreveu nesses termos militares? Porque ele disse, há principados e potestades, a Bíblia diz, há dardos inflamados do inimigo, está lá em Efésios 6, que virão contra vocês, mas com a espada da verdade, vocês dissiparão
todos os dardos inflamados do inimigo, e ele diz, estas armas são espirituais e mais poderosas do que as carnais. Você entende como a questão é séria, é grave? Eu não estou aqui querendo te assustar para 2021. Eu estou querendo te encorajar a fazer um pacto nessa noite para aprontar o teu espírito. Aprontar o espírito para viver um ano cheio do Espírito Santo, para dar a virada de chave necessária, para conquistar coisas no mundo espiritual, para enfrentar a vida do Evangelho e dificuldades que podem acontecer, pandemias, surtos, queda da economia, não sei, 2021 espero que não, mas pode ser. Aconteça o que acontecer, há um espírito pronto que o Senhor tem para a sua igreja nesses dias. Aleluia. Poder, amor e equilíbrio. Vou terminar aqui. Por que poder? Quando a gente fala assim, poder, a gente pensa logo em corrupção, né? Aqui no Brasil, o brasileiro já é traumatizado, né? Quando fala assim, rapaz, é poder, vixe, tem alguma marmota aí no meio. Algum trambique aí, poder, não quero poder não. A gente tem logo um ditado que diz que o poder corrompe o homem, né? Então a gente não quer nem saber do poder. E realmente, meus irmãos, esse poder da terra, esse poder do político, esse poder do dinheiro, esse poder como é que eu posso dizer, da opressão de alguém sobre outro, é um poder do mal. É um poder que mata, é um poder que corrompe, é um poder que traz desgraças, que mata multidões de pessoas. O poder que traz uma visão gananciosa sobre a vida, o poder que desvia o dinheiro da merenda das crianças, o poder que desvia o dinheiro dos leitos de hospital. Esse poder, ele realmente é corrompido, mas eu quero te garantir, olha, se você acredita em mim, acredite mais um pouquinho. Esse poder sobre o qual Paulo está falando a Timóteo, não é desse poder da terra. Esse poder, na origem da palavra, significa a capacidade de realizar, a capacidade de fazer acontecer, a capacidade de tornar uma coisa que não é em uma coisa que agora é. O Senhor diz assim a Timóteo e à igreja do Senhor, que está prestes a virar de ano, dizendo assim, o Senhor te deu um Espírito que tem uma capacidade de realizar em Cristo aquilo que você não pode sozinho. Capacidade de realizar a cura, o milagre, o dom do Espírito, o convencimento, aquilo que a Juliene repetiu aqui na ministração. O Espírito Santo é aquele capaz de convencer da justiça, do pecado e do juízo. Esse poder, essa capacidade de gerar o arrependimento, essa capacidade de gerar uma conversão, essa capacidade de trazer alguém para o Evangelho. Esse é o Espírito que o Senhor nos dá em 2021. Uma capacidade de fazer algo para o qual nós não podemos sozinhos. O rei Davi, gente, ele estava numa situação de isolamento social total, como a nossa, uma reclusão, trancado, não pode sair de casa, na caverna de Adulão. E ele falou sobre isso no Salmo 142, 3. Ele diz assim, Senhor, por vezes encontro o meu espírito abatido, mas o meu refúgio é o Senhor. Você entende o poder de ter seu espírito físico, a sua questão emocional humana, muitas vezes abalada por algum evento da terra, mas entender que o poder de Deus se revela quando nós nos refugiamos no Senhor. E aí nós temos uma capacidade de realizar algo sobrenatural. Temos a capacidade de realizar obras tremendas e maravilhosas nessa terra. Quem em 2021 quer ir além? Qual a família que está aí me ouvindo, que quer dar um passo adiante em 2021, que quer sair do marasmo, da mesmice, que quer deixar de ser influenciado por ideologias, por pessoas, por coachings, por pessoas que ficam ali martelando na tua cabeça ideias. É tempo da igreja do Senhor entender que o Senhor nos deu um espírito de poder, ou seja, a igreja que entende que em Cristo tem uma capacidade de realizar uma obra maior do que os humanos na terra na sua maior força. Uma capacidade de adentrar os corações, uma capacidade de gerar arrependimento, uma capacidade de gerar conversões.
pelo poder do Espírito Santo, uma capacidade de sair de situações difíceis. Amor. Estamos encerrando aqui para não ficar grande demais essa mensagem. Espírito de amor. Isso parece, né? Né? O Senhor nos deu o espírito de amor. Amor. O amor pode tudo, o amor tolera tudo, o amor que passa a mão na cabeça de tudo. O amor. Não, meus irmãos. Essa aqui eu queria que a irmã Nalina tivesse aqui para dar só esse tópico para a gente aqui. Esse amor. O amor que Paulo está dizendo, olha, eu não te dei um espírito de covarde, mas um espírito de amor. Sabe o que é? É um amor que ama o outro num nível de abrir mão da tua reputação, do que vão pensar de ti, para falar algo, para dizer algo, para agir em algo, para agir certamente, para não deixar passar certas palavras, para exortar no poder e no amor do Espírito Santo. Porque Jesus diz em João 15:13, não existe maior amor. Ele diz, rapaz, quando Jesus diz isso, a gente tem que acreditar. Se fosse eu aqui da minha cabeça, uma filosofia apaixonada, de um poema colegial, aí você podia dizer, para lá. Mas quem disse isso foi Jesus. Ele diz em João 15:13, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Não há maior amor do que aquele que doa a sua própria vida pelo seu irmão. Está lá escrito, Jesus diz, não há amor maior. Então, Paulo diz, eu lhes dou um espírito de amor, ele está dizendo, o Espírito em 2021 capaz de levantar uma igreja de espírito forte, que é capaz de doar generosamente a sua vida em todas as áreas, em favor da igreja do Senhor, em favor do seu irmão, em favor do seu próximo, em favor daquele a quem Deus te direcionar. E hoje, meus irmãos, o que devemos dar? Damos com avareza, damos com a mão, escondendo assim, dá só um pouquinho, para melhor passar, para não ficar mal falado. Aqui, esse amor que dá, ele não dá só o dinheiro, ele não dá só o material, ele dá a sua vida, o seu tempo, o seu gás, a sua melhor hora, o seu domingo à noite, o seu domingão em família, ele se doa, se ajoelha e vai pregar, e vai orar, e vai visitar, e vai ligar, e vai mandar uma mensagem de amor, de exortação, e vai se doar na reunião dos pequenos grupos, no culto de quarta, no culto de domingo, mobilizando pessoas, atento. Essa é a igreja forte, de ossos fortes, de espírito pronto. Não é uma igreja onde uma liderança se levanta e vai e arrasta pessoas. Não, a igreja de espírito pronto é uma igreja única, que se movimenta em passos únicos, unidos, como um só guerreiro, porque o cabeça da igreja não é o pastor fulano de tal, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, estamos todos pastoreados, essa nossa organização aqui na terra, dizer o pastor Timóteo, o pastor Wesley, o pastor fulano, o pastor Walter, isso é uma maneira de organizar a obra, mas a igreja tem que se mover, no poder do Espírito Santo, do bom pastor chamado Jesus Cristo, é por Ele, por meio dEle e para Ele, que são todas as coisas. Você entende isso? Quem quer ter esse espírito em 2021? Um espírito do amor, de dar a sua vida sem restrições. Mas eu tinha que fazer. Não, mas a prioridade é o amor. No mundo de hoje, como a igreja de Éfeso, que vivia numa cidade comercial extremamente financista, onde os números, as cifras, muitas vezes são mais amadas do que vidas, do que pessoas. É preciso que se levante uma igreja com o espírito de amor, o espírito de poder, o espírito de amor. Para finalizar, equilíbrio. Aqui em outras traduções, inclusive a da Alana, não tem essa palavra, tem a palavra moderação. Espírito de poder, amor e equilíbrio, vírgula, moderação. O que significa isso? Moderação significa também discernimento, significa sabedoria, significa uma igreja que não vai no oba-oba, significa uma igreja que não se move da emoção,
significa uma igreja que não age de acordo com um efeito manada, uma igreja que não vai aonde todo mundo vai, oba, oba, é isso aqui que é o da moda, a igreja que se move pela banda da moda, pelo efeito da moda, pela rede social da moda, por aquilo que a mídia, porque isso pode muito bem ser engano, isso muito bem pode ser algo que parece ser, mas que não é. Mas o apóstolo Paulo diz: Timóteo, o Senhor não te deu, um espírito de agitação da moda, o Senhor te deu um espírito de moderação, de discernimento e de sabedoria do Espírito Santo, meus irmãos. Isso é precioso, é poderoso. Se a gente for ler as cartas às igrejas do Apocalipse, a gente vê vários espíritos que se levantam ali. Espírito de Nicolai, espírito de Jezabel, espírito de Balaão, espírito do falso profeta. Tem outros, é porque eu não decorei todos, mas tem uns 5 ou 6. Tem lá escrito espíritos. E aí muitas vezes a igreja naquele tempo estava sendo levada por esses espíritos, essa mentalidade. Um dizendo que o homem podia ter várias mulheres, Balaão com o espírito do pecadinho que pode, da concessão, da santidade, da palavra. Eu sou crente até certo ponto. Jezabel com o espírito da mulher como centro de todas as coisas. A mulher é tudo. Daqui a pouco a mulher está acima de Deus. Tem Bíblias escritas hoje com Deus no artigo feminino, porque diz que a mulher não pode aceitar um Deus que é chamado de o Deus. Tem que ser a deusa. Você entende? Isso vai levando pessoas, vai arregimentando multidões. Para você é um absurdo, mas para outras pessoas não é. Talvez alguém vai dar um dislike agora porque eu falei isso. Fique à vontade. Mas o que eu estou querendo dizer é que a igreja do Senhor de 2021 e da doravante até que Jesus venha, é uma igreja que tem que se movimentar no espírito de sabedoria, no espírito de discernimento e orar ao Senhor: Senhor, onde é a luz que eu devo ir? Senhor, eu estou no caminho certo, fazer o azimuth do pastor Wes, pregação linda palavra. Vai lá depois no YouTube, assista a pregação do azimuth. Significa parar um pouco e realinhar as coordenadas, entender para onde está indo, para não ter perigo de achar que está no certo e está no errado, de achar que está abafando e está caminhando para um caminho de morte. A igreja do Senhor deve ser uma igreja equilibrada, uma igreja que sabe de onde veio, sabe aonde está e sabe para onde vai. Não existe moda no céu, não existe banda na moda no céu. O céu é o céu e pronto. Não existe a cor da tendência do ano da Luminous, não sei o que, de 2021 no céu. Não existe. Isso são coisas da terra. No céu já está feito, já está pronto, a morada já está preparada, o Senhor já está esperando a sua igreja. Não precisa a igreja ficar esperando por novidades, grandes lives, grandes fumaças, gelo seco na terra para a igreja se motivar. Já está realizada a linda, maravilhosa e tremenda obra do Senhor. E eu quero te dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou pela mente do homem aquilo que Deus preparou para você. Aquilo que o mundo preparou para 21, já todo mundo sabe. É uma coisinha diferente, a moda não sei o quê, a música que vai falar não sei o quê, a sofrência não sei o quê, o cantor que a mídia, que a cúpula lá das gravadoras já estão preparando para lançar, o novo disco do cantor fulano de tal, as mesmas coisas, a novela que vai tratar de tema tal, uma pessoa que vai falar não sei o quê, a série que vai ser lançada uma nova temporada, e tudo caminhando, né? Como a vida de gado, que vai levando e daqui a pouco acabou. Mas o que o Senhor tem para ti, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou pelo coração do homem, o que Deus tem preparado para nós. Vamos nos mover por isso, vamos ter esse espírito pronto. E então, como é que você vai chegar a essa mudança? É fácil. Depois dessa pregação, entender que para mudar de peso, basta fechar um pouquinho a boca e fazer uma caminhada, uma atividade física. Que para mudar o teu IgG, de negativo para positivo, basta receber uma vacininha no braço, como vários cidadãos no mundo inteiro receberam no dia de hoje. Para realizar mudanças, você sabe como fazer aqui na Terra, mas eu quero te perguntar, como é que se muda o espírito? Como é que se quebra
amarras de espíritos familiares, de criação, de jeito de ser, de mentalidades. Como é que se desvencilha, como é que se consegue se desvencilhar, melhor dizendo, de espíritos da carne, pecados, que estão entranhados na vida das pessoas? Eu quero te dizer, só há um caminho de mudar o espírito. É o caminho da palavra de Deus. É pela palavra. O verbo que se fez carne diz, haja libertação, haja novidade. E se por acaso, meu irmão, minha irmã, você tem esfriado do primeiro amor, te aviva nessa noite, porque o Senhor não te deu espírito de timidez, mas o Senhor te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor te deu um espírito de realizar coisas que para ti são impossíveis, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. A tua família hoje parece impossível. Aí o que acontece? O espírito fica fraco. Aí o Provérbios diz que o espírito fraco seca os ossos. Aí fica a família sem jeito, o espírito fraco e os ossos secos. Aí você diz, eita, né? Aí isso vai gerando um ciclo de desânimo, de falta de fé e de gente que vai ficando pelo caminho. Ei, servo e serva de Deus! Eu sei que eu acordei bem uns 4 agora. Ei, servo e serva de Deus! É tempo de ter um espírito pronto, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a dificuldades, porque um espírito pronto traz a conquista da terra prometida para você e para os seus descendentes. Um espírito pronto nos leva ao melhor de Deus, ao caminho do Senhor. Fortalece aí os teus ossos na palavra, porque assim como o espírito abatido, ele enfraquece os ossos, deixa tudo frágil, sem resistência. Da mesma forma, o espírito firme, o espírito pronto, o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, eles geram ossos fortes, famílias de ossos fortes. Sabe o que é um crente de osso forte, Alan? De osso forte, ó. Sabe o que é um crente de osso forte? Sabe o que é? É um crente que é saculejado e não se quebra. É um crente que recebe pancadas. Quem aí não recebeu nenhuma pancadinha em 2020? Ou pancadona, né? Mas fica firme, não quebra. Aí tem uma profecia sobre Jesus. Não sei se você sabe disso. Na semana do Natal, eu quero dizer. Há uma profecia sobre Jesus lá no Velho Testamento, dizendo, nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos. E realmente foi. A lança passou entre as suas costelas. A coroa parou no osso. As chicotadas pararam na carne. Mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. Sabe o que ele está dizendo? Jesus viveu toda a sua vida e até o seu sacrifício de morte. E o seu espírito esteve sempre pronto. Porque os seus ossos não se enfraqueceram. É esse espírito, é essa força, é esse osso que o Senhor tem para a sua igreja em 2021. Se você quer receber de um novo espírito como o de Caleb, que vê as dificuldades, mas enfrenta, e vê também as qualidades, e vê também as possibilidades de mudança, e vê também as alegrias que estão por vir. Porque nesse ano nós sofremos como sociedade, mas também nasceram crianças, Gustavinho, Ravi, né? A Lia. Nesse ano tivemos dificuldades, mas também realizamos casamentos. O primeiro casamento do meu ministério pastoral foi durante a pandemia. Fernando Davi e Jéssica. Não é? Então é preciso a gente olhar para um ano de dificuldades e encontrar neles também motivos de gratidão e de agradecer a Deus. Porque o Senhor é bom. Independente do que aconteça aqui na terra, o Senhor é bom e a sua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vamos orar. Eu vou chamar aqui o pastor Wesley, os meninos do louvor, toda a turma que está aqui envolvida, para a gente se mover aqui em intercessão pela sua casa. Porque eu sei que se essa oração, essa pregação gerar efeito aí dentro de ti, eu tenho a certeza de que o Senhor fará um lindo milagre na tua vida. E assim como a vida de Timóteo foi mudada por esse conselho, a nossa vida também será mudada pelo conselho da palavra de Deus, em nome de Jesus.